então primeiro para Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 7. Depois vamos para 2 Timóteo 4, vamos de 6 a seguir. Apocalipse 21, 7 diz: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. 2 Timóteo 4, 6 a seguir: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos as passagens bíblicas, temos a inspiração, mas olhamos para Ti, pois o Senhor tem as palavras que necessitamos ouvir, palavras que alimentam as nossas vidas, nossas almas, palavras que limpam as nossas mentes, que santificam as nossas vidas e nos levantam para nos tornar mais que vencedores em Ti. Fale as Tuas palavras. Estamos aqui para ouvir, Senhor. Espírito Santo, nos ajude a ouvir, nos ajude a entender, nos ajude a guardar e praticar a palavra do Senhor. É a nossa oração, e quem ora comigo assim, diga glória a Jesus. E tomem assento adorando a Deus. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? Qual que é o tema? Quem é o vencedor? Sabemos que em nós, bem dentro e bem no controle, consciente ou não, está o desejo de sempre querer vencer. Não é verdade? Você quer vencer ou quer derrota? Por que você quer vencer e não quer derrota? Porque dentro de nós está o querer vencer, triunfar. Quando Deus nos fez, que a gente estava ali, que nos fez do pó da terra, e olhou para nós, nós estávamos ali, porém não éramos alma vivente. E aí o Senhor sopra o ruar para dentro de nós, e o homem é feito alma vivente, e nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, quando Deus sopra dentro de nós algo dele, é que vem para nós esse querer vencer, porque Deus é o vencedor dos vencedores. Deus não perde batalha, Deus já venceu em tudo. Em nós, na nossa alma, está sempre o desejo de chegar na frente. Tanto é que nós nascemos. Quando estava aquela luta de quantos espermatozoides mais ou menos? Cadê as professoras do São milhares no mínimo, né? A cabecinha não está boa ultimamente, estou cansado. Mas tem uma turma lutando para nascer, sim ou não? Quem chegou na frente? Levanta a sua mãozinha assim. Você chegou na frente, senão não teria nascido. Então você chegou na frente. Você nasceu vencendo. E isso está em nós, não é? Quando a gente não sabe falar, mas está com fome, se vira no 0, né, nos 30, chora, faz um barulhão, porque quer comer, porque precisa vencer na vida, vencer a fome, se alimentar. Tudo em nós, se a gente for olhar, a gente quer vencer. Quando vai para a escola, está de olho no aluno que é o melhor da escola, porque você quer
tirar notas melhores do que ele, do que ela, né? Quando você, aí vai pelo gosto, conhece uma menina bonita, não quer que ninguém namora com ela, porque você está querendo namorar ela, porque para você ela é a eleita entre as demais. Para a moça, o rapaz, o mais bonito é o eleito, né? O mais bonito para ela, e ela vai querer namorar aquele menino. Sempre a gente está buscando, além de querer vencer, está buscando o melhor, a melhor posição e etc. Agora, a grande questão é, por que nós que queremos vencer, muitas vezes fazemos coisas de pessoas fracassadas? Por que é que a gente, querendo chegar, às vezes toma caminhos errados? Quem quer morar no céu? Mas a maioria mente. E a Bíblia diz, no versículo que segue, Apocalipse 21, 7, o de número 8, diz que vai ficar de fora os mentirosos. Você quer mesmo ir para o céu? Está entendendo ou não? São os paradoxos, né? Umas coisas bem esquisitas, né? A gente quer o melhor trabalhando para ter o pior. Tem gente que diz assim, eu queria ser médico, mas estudou? Você não queria, você não quer. Então eu quero ministrar nesta noite para quem quer ser vencedor. Você quer ser vencedor? Ah, eu queria ter o melhor salário dessa empresa, mas é o pior funcionário? Como que você quer ter o melhor salário, sendo o pior, só se for roubar? Aí a cadeia te espera, e que bom, né? Porque ladrão tem que ser preso. Tem uns que estão soltos, né? Mas fazer o que? Essa aí é uma questão outra, né? A gente discute em outras ocasiões. Então, como é que quer ser o atleta que ganha a corrida São Silvestre, se não treina para isso? Quer a cadeira do presidente, mas não trabalha para isso. Que cultura é essa? Que entendimento é esse? Quer ter um lar cantinho dos céus, mas não faz aquilo que agrada a Deus, conforme a palavra, para que esse lar seja um cantinho do céu. Parece que nós estamos cegos, surdos, insanos. Quando alguém trabalha e constrói e consegue colher muito e fala, nossa, eu colhi bastante, eu vou levantar mais celeiros, vou organizar tudo direitinho para guardar tudo que eu colhi, e eu vou dizer para a minha alma, come e bebe, você tem muito em descanso, você tem muito guardado, pode descansar. E aí Jesus diz, louco. E se hoje pedirem a tua alma? Muitas vezes, queridos, nós estamos fazendo coisas e Deus nos chamando de loucos, ou seja, insanos, pessoas que não pensam o que devem pensar, que não refletem, não raciocinam, não estudam do jeito que tem que estudar a respeito do que de fato se deve fazer para cada coisa, porque a alma não come e bebe. O que come e bebe é o corpo, a alma se realiza em Deus. Louco, e se pedirem hoje a tua alma? Nós temos que, primeira coisa, se você quer ser vencedor, se você quer ser vencedora, viva a vida de quem quer chegar lá. Viva a vida, se ocupe para chegar, se dedique para chegar. Ah, eu quero ser um pregador usado no Brasil, nas nações. O quanto você tem estudado a Bíblia? Quais os cursos você tem feito? Como está a sua vida de oração e de jejum?
Como está a sua vida de santificação? Como está o seu exemplo na congregação dos justos? A sua frequência na casa de Deus? Eu quero ser uma das pessoas mais prósperas financeiramente na casa, como servo de Deus, como serva de Deus. Você é dizimista e ofertante? Eu quero ser usado por Deus nos dons. Você tem buscado de maneira que Deus está convencido que deve te dar os dons? Eu quero ter, pastor, a mente de Cristo. O que você tem feito para isso? Pastor, eu quero ser a pessoa mais feliz da terra. Você tem vivido para que a alegria do Senhor esteja em você? Porque a alegria completa só vem, João 15:11, quando a alegria do Senhor vem para nós. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então tenho que viver para Deus, mas guardando amargura, guardando ódio, guardando ressentimentos, vivendo implicando com as pessoas, não sendo alguém que de fato é uma pessoa livre, que adora o Senhor. Nós temos que viver para ter saúde, nós temos que viver para ter alegria, nós temos que viver para ter uma vida que alcance o status de mais que vencedor. Aleluia. Amém ou não? Quem é o vencedor? É a nossa pergunta e o nosso tema. Primeiro, vamos olhar para um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada, um homem chamado Paulo. Depois de Jesus, no Novo Testamento, é o maior exemplo. E esse Paulo está no fim da sua carreira. Ele está para ser morto, e ele sabia disso. Ele está aqui nesta segunda carta de Paulo a Timóteo, escrevendo para o seu filho Timóteo, dando as últimas instruções. No contexto você vai ver ele dizendo para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, e instruas a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão, não suportarão a sã doutrina, dando ouvidos. Aí vai falando com ele, porque ele está dando as últimas instruções. E ele quer que Timóteo seja mais que vencedor. Por isso, no versículo imediato antes do texto, ele diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja, faça no ministério e vá até o fim. E aí Paulo vai falar algo dele que vai nos instruir muito. Ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo para Timóteo: essas três coisas você tem que ter no final da sua carreira, no final da sua história, no final da sua vida. Você vai ter que falar com convicção isto que eu estou falando para você, porque chegou o tempo da minha partida. Essa palavra aqui, partida, no grego, ela tem alguns significados, vários. Uma delas é: estou deixando esse tabernáculo. Outra é: estou tirando a âncora e vou entrar no mar adentro. Esse Paulo está dizendo: estou deixando a terra e vou ao encontro do meu Senhor. Então, alguns segredos olhando para Paulo. Quem quer ser vencedor? Aleluia. Porque não vai adiantar você ser o novo dono das maiores empresas. Quem sabe o novo dono da Coca-Cola, da fábrica da Coca-Cola no mundo todo. Não vai adiantar se você não tiver uma vida com Deus. Não tem salvação sem Deus. Os milionários não são salvos porque são milionários. Os miseráveis não são salvos porque são miseráveis.
Existe um Deus Salvador, o nome dele é Jesus Cristo. É nele que somos salvos. É andando com ele, é estando com ele. Ele é a porta que nos leva para os céus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vinda. Ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso supremo pastor. Aleluia. Então, o primeiro segredo, para quem quer ser vencedor, olhando para o texto que segue, olhando para Apocalipse, o primeiro segredo é não desistir. Paulo tinha tudo para desistir, ou não? Primeiro, falsos irmãos. Uma das piores coisas na carreira da fé para a vida de uma pessoa que é honesta diante de Deus, são os falsos irmãos. Porque uma coisa é você ser perseguido pela sociedade não cristã, não ser desejado, não ser amado por uma sociedade perdida. Isso é normal e de certa forma até alegra a nossa alma. Ser perseguido por pessoas que são ateias, pessoas perdidas, para nós é bem-aventurança, porque os profetas também foram. Agora, ser perseguido pela própria igreja, ouvir irmãos que você ama falar de você, atingir você pelas costas, irmãos que você chora para que Deus abençoe, chora para que Deus abra portas, chore para que mude a história, irmãos que você vê chegando quebrado e daqui um pouco está levantado porque Deus operou. Ser perseguido por esses é a coisa mais doída que tem na vida. O que mais doeu em Jesus, eu imagino, porque ele estando na cruz não revela muita coisa, no sentido do que eu estou falando, mas eu imagino que o que está ferindo Jesus na cruz é que ele procura os seus e só está João e as 3. Não tem mais ninguém. Pedro que falou que morria com ele, por ele, os discípulos todos foram embora. Tem até um hino, né? Sabe, filho, quero falar com... naquele hino ali é uma inspiração tremenda. Cadê o Lázaro, o amigo que eu ressuscitei? Procurei com os meus olhos, mas eu não avistei. Cadê os paralíticos que eu levantei das cadeiras de rodas, que eu levantei dos seus leitos? Onde estão os cegos que eu dei visões? Onde estão os mortos que eu ressuscitei? Alguém poderia chegar na cruz, diante da cruz e dizer, esse homem é santo, esse homem é puro, eu encontrei com ele, ele mudou a minha história, mas ninguém apareceu. Então tem uma das coisas que dói no coração das pessoas que querem o céu e que são de Deus verdadeiramente, é quando estas coisas acontecem. E elas querem fazer com que a gente pare. Mas bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que não desiste. Nós não amamos as pessoas porque primeiro amamos as pessoas. Não, nós amamos as pessoas porque primeiro amamos a Jesus Cristo, o Deus que nos amou primeiro. Aleluia. É por isso que eu lembro que um missionário chegou para um camarada que estava na sarjeta, que estava envolvido com drogas, e chegou para ele e disse, eu te amo. Ele disse, como você me ama? Você nunca me viu, você não me conhece, eu não acredito que você me ama. Ele disse, eu não te amo porque eu te conheço, eu te amo porque conheço Jesus Cristo. Aleluia. Quando a gente anda com Deus, quando a gente teve um encontro com Deus, as pessoas que nos odeiam despertam em nós mais amor, as pessoas que nos perseguem despertam em nós mais oração por elas, as pessoas que trabalham contra as nossas vidas despertam em nós um sentimento de misericórdia, porque eles não sabem o que fazem, e é despertado em nós esse sentimento, não porque somos bons, não, é porque o Espírito Santo habita na vida de quem não desiste, e convence esta pessoa, porque ele está na vida do crente, para convencer da justiça, do juízo, do pecado, da verdade, e das direções que se deve tomar na vida
de um cristão. Se você desiste, tudo acaba. Se você desiste, não tem mais sentido. Se você desiste, a graça vai embora e você não tem mais força. Por isso, um dos mandamentos mais excelentes para quem não quer desistir. Tem alguém aqui que não quer desistir? Tem alguém aqui que não vai desistir? Com a graça do Senhor, um dos maiores mandamentos para quem não vai desistir, está em 1 Tessalonicenses 5,19, não entristeçais o Espírito Santo. Nós não desistimos, porque Ele está em nós, é a força dEle, é o amor dEle, é o convencer dEle, é a justiça dEle, é a graça dEle. Nós temos muitas pessoas aqui, a começar de mim, que tem motivos e motivos para dizer não quero saber mais, do ponto de vista físico, do ponto de vista humano, mas tem muitos, todos aqui, aleluia, a partir de mim, que jamais desistirá, porque o Espírito do Senhor nos convence que vai valer a pena a caminhada. Aleluia! O primeiro segredo é? O primeiro segredo é? Não desistir. Então levanta a sua mão e diga: eu não vou desistir. Pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Segundo segredo, eu não vou pela ordem que está no texto, eu vou pela ordem da inspiração. Segundo segredo, você tem que ingressar na carreira que Deus lhe deu. É na carreira proposta, Hebreus 12. Não é na sua carreira, não é na sua vontade. Você é inteligente demais e por causa disso você se atrapalha. Cuidado com a sua inteligência. Cuidado com a sua experiência. Porque isso não vale para as direções de Deus. Muitas vezes a nossa inteligência, a nossa experiência quer uma direção e Deus quer outra. E eu tomo como base sempre Josué diante de Jericó, uma cidade indestrutível, cercada por muralhas intransponíveis. E Josué sabia disso. E ele está diante de Jericó pensando: o que vou fazer para romper esses portões? Será que tem uma entrada por rios? Porque eles eram estrategistas e analisavam tudo isso. E se tem por rio, dá para entrar ou não dá? O que eu faço, o que eu não faço? E chegou um anjo. Ele ficou assustado. É dos nossos ou não? Eu sou o príncipe do exército do Senhor que acabo de chegar. É dos nossos então, aleluia. Aí, para contrariar a inteligência de um Josué, que está 40 anos vindo no deserto, com toda a experiência do deserto de 40 anos, e toda a inteligência que foi aperfeiçoada nesse tempo, e de repente chega, e o Josué fala: então como é que eu vou destruir esta cidade? E tem alguma invenção, alguma arma, alguma coisa? Ele diz: 7 voltas, 6 voltas, e na 7ª, 7 de uma vez só, 13 ao total. E aí grita. Falou o quê? Grita. Já pensou ele discutindo com o anjo? Falou: eu entrei no Google, e ele lá tem umas pesquisas a respeito disso, e diz que não cai muro com grito, não. O senhor não está entendendo, aqui são 2 muralhas, o senhor está vendo uma, mas são 2. Passa um carro de corrida em cada um, em cima delas, a largura delas, e tem a distância de uma para a outra. Não, grito não derruba, elas estão bem firmes. Aí o anjo olhou para ele assim, estou parafraseando, amém? O anjo falou para ele assim: deixe sua inteligência e a sua experiência atrapalhar
o Todo-Poderoso que sabe o que está fazendo. Vai nessa carreira, vai nessa direção. Josué não era bobo, porque a inteligência dele era muito mais para obedecer o Deus dele, o Deus de Moisés, e ele obedece. Na 7ª das últimas, na 13ª, ele põe o povo gritar e as muralhas caem. Quem é o vencedor? É aquele que nunca desiste, e é aquele que vai na direção que Deus propõe. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus chegou para Pedro em Lucas 5 e disse: Pedro, volta ao alto mar e lança as redes. Pedro falou assim: eu pesquei, eu tentei pegar peixe a noite toda, mas não peguei nada. E eu sou um pescador profissional, e eu sei que quando não pega de noite, muito menos de dia. A gente busca peixe de noite, porque de noite os cardumes aparecem nos lugares, mas de dia eles não aparecem. Mas sob a tua palavra eu vou. Aleluia. E foi. E a pesca foi maravilhosa. Rabaçadai. Na carreira que Deus propõe, obedeça, continua, não desista, a vitória é garantida. Mas é na carreira. Agora eu te pergunto: quem mente permaneceu na carreira? Não. Quem deixa de ser fiel a Deus em alguma das áreas da sua vida e continua infiel, permanece? Não. Como eu disse de manhã, Ezequiel 47, é onde passa o rio que a vida acontece. Onde esse rio passou, a vida acontecia. E quando ele deságua no Jordão, onde é um lugar, aliás, no Mar Morto, onde é um lugar de morte, tudo que era morto tem vida. O leito do rio é o lugar onde devemos andar. E o que é isso, pastor? Deixa o Espírito Santo dirigir os seus passos. Pare de brigar com Deus. Pare de pular de igreja em igreja. Pare de pular de professor em professor, de mestre em mestre, de pastor em pastor. Comece a se dedicar a ler a palavra de Deus. Ore, busque, seja de Deus. Deus te dará a unção do santo. Você terá discernimento e ingressará na carreira proposta. E é na carreira proposta que tem um final de bênçãos. Agora, meus irmãos, é claro que muitas coisas concorrem, internas e externas, para fazer com que a gente saia desse lugar, da carreira proposta. Porque os resultados estão nela. Os resultados da sua vida, os resultados da minha vida, todos os resultados que Deus tem para nós, está nessa carreira. Está me ouvindo? Está ouvindo o Espírito Santo? Porque eu estou ouvindo, ele está falando comigo também. Aqui não está premeditado nada, é o Espírito Santo que está falando. Tudo na minha história, tudo na sua história, está dentro desse caminho da carreira proposta. Se você sai, pode até que aconteça coisas e coisas, mas tudo estava aqui. Então lute para não perder a direção. O que eu faço, pastor, para não perder a direção e para andar, seguir nessa carreira proposta? Tenha vida de oração. Escute isso. Tenha vida de oração. Quem não ora está dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor. Quem não ora está dizendo: Deus, eu não quero discernimento. Quem não ora está dizendo: Deus, eu não quero parceria com o Senhor. Quem não ora está dizendo: eu não quero ouvir o Senhor falar. Eu não quero ter intimidade.
Mas quem ora está dizendo: Deus, eu preciso do Senhor. Quem ora está dizendo: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso da tua direção. Deus, eu não vivo sem viver uma vida de intimidade com o Senhor. Deus, eu me ajoelho diante de ti. Eu não levanto enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não levanto enquanto o Senhor não me renovar, não me fortalecer, não me levantar. Senhor, eu estou aqui, eu busco a tua graça, eu busco a tua presença. Estamos vivendo num tempo que se fala tanto de oração, mas não se ora. Se a igreja orasse como deveria orar, todos os cultos haveriam milagres que não se pode contar. As mensagens pregadas seriam mais ungidas, mais poderosas. E quando eu digo mais ungidas e mais poderosas, é porque elas penetrariam mais profundamente na vida humana, na alma humana, e convenceria da sadaia, aleluia. Muitos dos avivamentos que foram derramados nos lugares, foi depois de um povo que se ajoelhou e não se cansou de clamar, não se cansou de orar, buscou. Isso começa em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no capítulo 2, quando Jesus diz: vá para o cenáculo e permaneça lá. Vá para o cenáculo e permaneça lá. Até quando? Até que venha do alto o Espírito Santo. Arabaçou banaia laia. Eles permaneceram lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Tinha mais de 120, mas muitos foram embora. Mas os aproximadamente 120 permaneceram. Sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, aleluia. Eu imagino que no nono dia, alguma coisa especial estava no ambiente daquele lugar. Todo lugar onde tem oração, tem presença. Todo lugar onde tem oração, tem algo dos céus, como uma nuvem de glória sobre aquele lugar. Adabaçaia. Todo lugar que permanece em oração, a glória do Senhor começa a se manifestar. No 10º dia, a casa foi cheia da glória de Deus, línguas repartidas como que de fogo, e o avivamento abastece aproximadamente 120 almas, porque tinha alguém que estava orando, tinha uma multidão clamando e não parou de orar enquanto Deus não avivou. Quer permanecer na carreira? Vai orar. Mas ore. Não ore para pedir, ore para implorar que Deus te encha da presença dEle. Arasandai. Preste bastante atenção. Tudo se resolve quando Deus nos enche. O que eu disse? Experimente isso para você ver. Rabassadai. Eu me lembro quando Jesus me encheu e me batizou com o Espírito Santo. Eu fiquei 3 dias falando em línguas estranhas. Nos primeiros dias era difícil parar de falar em línguas estranhas, aleluia, e falar alguma coisa, balbuciar alguma coisa em português, porque o Senhor me encheu da sua presença, aleluia. E quando Ele me encheu, Ele me ingressou numa carreira proposta ministerial. E quando Ele me ingressou nessa carreira, muitos me traíram, muitos falaram, fizeram tantas coisas e me bateram pelas costas e esfaquearam, mas eu estou de pé. Arabasadaia, abanacaia, porque o segredo é ser cheio. O segredo não é ser esperto, o segredo não é ser inteligente, o segredo não é zanzar para lá e para cá, ou trabalhar diplomaticamente alguma coisa, não. O segredo é ser cheio e continuar cheio, e o vento do Espírito soprando, dirigindo e fazendo acontecer. Sim, as coisas ruins se levantam, mas o Rei da Glória já está de pé, sempre para a vida daqueles que estão cheios. Basta se encher, mas para se encher tem que orar, tem que buscar o Senhor. A oração é o segredo da sua vida. Se é a palavra do Espírito Santo, eu nem pensei. A oração é o segredo da sua vida.
Se você levantar a sua vida de oração, tudo vai mudar. Quem está falando é o Espírito Santo. Quem está falando é o Espírito Santo do Senhor que não mente. Se você levantar a sua vida de oração, tudo vai mudar. Agora preste atenção, não é reza, é oração. Tem gente que já ajoelha e repete palavras. Ajoelha e repete palavras. Deus quer oração de intimidade. Que você chega e vai falar com quem é pai. E vai falar com quem você quer que seja glorificado, honrado, exaltado, conhecido na terra. Você não vai falar com ele dizendo: Deus me levanta. Para com isso. Deus glorifica teu nome na minha vida. Deus respondeu à oração de Elias, quando ele disse, depois que falou com os profetas de Baal, e eles se cortaram, fizeram os rituais, clamando que Baal mandasse fogo. E aí Elias falou: agora vocês já fizeram tudo que tinham que fazer, deixa eu. Manda água aí sobre o sacrifício, 4 vezes. Deixa eu reparar o altar. Quer ter vida de oração que Deus responde? Repara o altar. Para de pecar. Para de prostituição. Para de pornografia na internet. Para de mentira nos seus lábios. Pare de viver uma vida para Deus na igreja e para o mundo lá fora. Para de disfarçar que é crente. Assuma que você é crente, que você é de Deus, que você tem caráter de Cristo na sua vida. Para de meio termo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Canassia Rabai, repara o altar. Aí Elias ora assim: Deus, mostra que eu sou teu servo. Deus de Abraão, derramou fogo. Aí as pessoas de hoje dizem: Deus, mostra que eu sou, se eu sou pregador, eles falam: se eu sou pregador do Senhor, vai acontecer tal coisa. Exaltando muito mais a unção dele na vida dele. Não, se o Senhor quer ser glorificado, Ele vai fazer. Porque eu não sou nada sem Ele. Se Ele tirar de mim o que Ele pôs, só fica o que não presta. Eu sei quem sou sem Ele, mas também sei quem sou quando Ele está dominando a minha vida. Repara o altar, ora a Deus e Ele vai derramar dos céus, Ele vai ouvir dos céus. Outro exemplo em Lucas 3, quando Jesus sai e ele é batizado em águas. O texto diz: e tendo orado, o céu se abriu. Quando você é batizado, ou seja, morreu para o mundo, morreu para a carne, morreu para o domínio dos membros do corpo e ressuscitou em Cristo para viver em novidade de vida. Pode orar que o céu vai abrir. Eu disse: pode orar que o céu vai abrir. É hora de levantar a vida de oração. Muitas respostas e muitos milagres não foram alcançados no momento do culto. No culto a gente ouviu a palavra e foi convencido por ela, mas nós fomos para o quarto da oração. Arabacaia, fechamos a porta e em oculto falamos com Deus que está em oculto, e Ele nos ouviu. Araciabaia, e a providência chegou, a resposta. Eu estou arrepiado aqui, sentindo a presença do Senhor. Adabaçandaia, muitos milagres, muitas maravilhas vieram para vidas de homens e mulheres que recrutaram as suas vidas para Deus num quarto de oração. Levanta a sua vida de oração e Ele vai mudar a sua história. Levanta a sua vida de oração e Ele vai mudar a sua história.
Levanta a sua vida de oração, Ele vai mudar a sua história. Vixe, Cadácia Dai. Responda para mim, por favor. Você quer mudar a sua história? Então levanta a sua vida de oração. Esse é o vencedor. Quantos aqui querem um renovo na vida de oração? Quantos aqui, eu vou fazer o que eu fiz ontem, foi o Espírito Santo que me inspirou a fazer isso ontem, na pregação. Você quer a unção para clamar, para orar e para que Deus mude a sua história? O que eu profetizei lá ontem, eu vou profetizar aqui, porque eu sei que é de Deus. Então faça um propósito com Deus. Todos os dias, 3 horas da manhã, eu vou acordar e vou orar no mínimo meia hora. Se tiver cansado demais, vai para o banheiro, lava o rosto, não ajoelha, anda para lá e para cá, mas meia hora tem que ser de oração. E eu vou profetizar o que eu profetizei ontem pelo Espírito do Senhor. Em 15 dias, milagres vão começar a acontecer na sua vida. Em 15 dias, essa igreja aqui vai ter uma outra atmosfera de glória. Ribassa na caia, urabacai. Quem aceita o desafio? É verdade o que você está fazendo? Então pega o seu celular agora e vai lá no alarme. Eu fiz isso ontem lá. Pega o seu celular agora e vai lá. Não abre o WhatsApp. Não abre Instagram, Facebook. Não mexa com isso. Pega o seu celular e vai no alarme. Eu quero ver você fazendo isso. Põe lá 3 horas da manhã todos os dias. Lembra do meu banner lá no Facebook? O diabo usa o cansaço para tirar você da oração. Deus usa a oração para tirar o cansaço da sua vida. Tem muita gente que está cansada e não consegue orar. E está até faltando culto em nome do cansaço. Escute que eu vou falar pela unção do Espírito Santo. Você vai levantar 3 horas da manhã, vai orar. Deus vai te renovar, Deus vai te restaurar. O desânimo vai embora e vai vir um ânimo novo na sua vida. Coloca aí 3 horas. Quem já colocou? Quem colocou aí? Verdade? Você assume esse compromisso? Quem está sem celular e quer colocar quando chegar em casa? Então só os que vão colocar, os que já colocaram e os que vão colocar, fique sobre os pés, eu vou ministrar uma unção de Deus na sua vida. Derabassudai. Uracandai. E não vai começar daqui semana que vem não, é a próxima madrugada às 3. Rabachadai, Andácia. Estou vendo missionários sendo levantados. Estou vendo pastores curvados desencurvando e levantando. Rabachadaia, Urabacai. Eu estou vendo igreja bichada da metade para frente e o fogo pegando e queimando tudo e restaurando. Adabachadaragaia. Oh glória, aleluia. Deus vai levantar um exército da madrugada. É hora de fazer a diferença. Xarabai. Arabacai. 3 horas, 3 horas. Diga 3 horas. De cada madrugada. Pela graça do Senhor. Eu me levantarei e eu orarei na unção do Espírito Santo. Deus vai esperar 15 dias. Por que 15 dias, pastor? Deus pode fazer um milagre hoje? Pode, Ele é dono de tudo. Só que Ele vai ver sua constância. Se chegar aos 15 dias, as portas dos milagres começam a abrir. E eu digo sim, porque vai ter gente que infelizmente não vai. Mas se chegar, as portas dos milagres vão começar a se abrir. Os milagres vão acontecer. Pastor, que jeito que eu oro? Primeiro exaltando a Deus. Começa exaltando a Deus. Ele é o Pai nosso. O nome dele tem que ser santificado.
honrado, glorificado, exaltado. Engrandeça, começa orando, engrandecendo o teu Deus, e agradeça por tudo que Ele tem feito, ó, coração de gratidão. Aí depois você diz: eis-me aqui, Senhor, levanta-me para a tua glória, me faz testemunha viva que o Senhor é vivo, que o Senhor é Deus na terra. Sei baracandaia. E depois, por último, faça os seus pedidos. Quantos topam? Levanta as duas mãos. Tu shabacaciba, o Sevaracai. Vem a unção da Cássia, Urapacandaraia, a unção do clamor, a unção do clamor, a unção da oração. Receba, Xarábia, Urapacandaraia. Levanta a guerreira da oração, levanta o guerreiro da oração, levanta a família da oração, levanta os homens de Deus, as mulheres de Deus. Receba a unção do Espírito Santo, a unção do clamor da madrugada. Já, receba, já. Xarabacai, Aracassuracai, Orabacandarábia. Começa a falar em mistério e abraça a unção. Fala em mistério e abraça a unção. Fala em mistério e abraça a unção. Fala em línguas e abraça a unção. Seja batizado no Espírito Santo para ajudar, aleluia. Seja batizado, receba avivamento sobre a sua vida. Receba avivamento sobre a sua chamada, seu ministério. Receba graça, glória, presença em avivamento. Xarabacassuria, Arabacassu, aí canabiadai. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou contar 1, 2, 3. Você dá um glória a Deus de crente da oração da madrugada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tome assento adorando o Senhor. 3 horas. Urabacachai. Primeiro, quem é o vencedor? Quem não desiste. Segundo, quem é o vencedor? Quem é o vencedor? E agora? Quem ingressa na carreira que está proposta. E para não perder a carreira, para não sair dessa carreira, vida de oração. É onde tem discernimento, é onde tem força, munição, graça do céu. E você vai entender que ninguém está te perseguindo, que na verdade Deus está no controle de tudo, e tudo faz parte de uma formação para algo especial. É diferente quem ora. Terceiro, quando Paulo diz: combati o bom combate. Irmão, a vida não é mole para ninguém. Se você quer servir a Deus, não quer desistir, estando na carreira proposta, levantando vida de oração, prepare-se para o combate. O diabo não se levanta contra o seu exército, o exército dele mesmo. Aliás, ele mune o seu exército, capacita o seu exército, usa o seu exército. O diabo se levanta contra o exército de Deus. Se você quer moleza, não mexa com a fé. Se você quer moleza, não confesse Jesus. Se você quer moleza, não mexa com salvação e negócio de morar no céu. Porque quando você ingressa na carreira proposta, é porque você aceitou Jesus. Porque Jesus é o Senhor e Salvador único da sua vida. E o mundo espiritual se levanta. Por isso Paulo diz: no demais, irmãos meus, terminando Efésios 6:10 a seguir, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque tem uma batalha aí te esperando. Tomai toda a armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade, sapato da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé, para defender de todos os dardos, orando em todo o tempo, versículo 18. Por que isso?
porque tem o dia mau. Porque as hostes infernais da maldade se levantaram. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, hostes e dominadores da maldade nesse mundo tenebroso. É guerra. O céu vale a pena. O céu vale a pena, aleluia. Lá está Jesus Cristo, o amor das nossas almas. Então a batalha também tem que valer a pena. A guerra, todo dia o inimigo se levanta, todo dia a carne se levanta, todo dia o mundo se levanta contra os filhos de Deus. Então o combate está travado. Há um combate dentro de nós, entre a carne e o espírito. Há um combate de fora, opressão, setas, dardos inflamados, levantes, obras malignas, pessoas que o diabo usa para fazer mal para as pessoas. Você tem que vencer. Você tem que vencer. Pastor, mas Jesus já venceu por mim. Então entra dentro de Jesus e batalha as batalhas de Jesus Cristo. Rapachadaia, orai. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda a tua fé. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Ande na estrada da fé, na estrada que Deus escolheu. Combata o bom combate, guerreia, peleja, usa as armas poderosas em Deus. Vença as tuas batalhas diárias. Se você não negar-se a si mesmo, você será derrotado. Porque essa batalha, ela é ganha no momento em que eu deixo Deus me vencer. Como assim, pastor? Já não vivo eu, Cristo vive em mim. E aí, quando os levantes acontecerem, você olha para os levantes e diz: olha quem vive aqui. Arabanagasai. Todos os levantes, animados e inanimados, porque existem tantas coisas no mundo espiritual, sabem quem é Jesus Cristo. Aleluia. Arabanakai, Arácia. Todos os levantes, todos os demônios, todas as obras contrárias, a natureza, tudo sabe quem é Jesus Cristo. Coloca Ele dentro do seu coração e se coloque escondido em Cristo, e serás mais que vencedor em todas as batalhas da vida. Quem é o vencedor? Por fim, Paulo diz: guardei a fé. Essa fé que se guarda não é a fé em milagres, porque qualquer um pode ter fé em milagres. Tem muita gente nos vários congressos que eu já fui, já falei para vocês aqui, a maioria dos crentes, das pessoas que são curadas, são pessoas não cristãs. Se bem que ontem foram muita gente curada, tudo crente, porque eles deixaram Deus falar, e Deus fazer, e Deus operar. Aí, irmãos, essa fé que guarda aqui é a fé de não negar a palavra. Se a palavra manda não mentir, não minta. Se a palavra manda não murmurar, não murmure. Se a palavra manda orar, ore. Ore sem cessar até. E quem vai orar de madrugada, você vai notar que você vai andar durante o dia e vai notar que a sua alma está em espírito de oração. Aleluia. Se a palavra de Deus manda jejuar, jejua. Está prestando atenção? Se a palavra de Deus manda perdoar, perdoe, não queira saber motivo, perdoe. Se a palavra de Deus manda amar o irmão, ame o irmão.
Olhe para a palavra não como uma inimiga sua, mas como conselhos de vida eterna. A fé verdadeira é a fé que me faz obedecer a palavra. Não perca a fé. Não perca a fé. Você já sabe o caminho, você já sabe por onde andar. Muitas coisas se levantarão, mas os homens de fé, as mulheres de fé permanecerão. Arabianai. Jesus vai fazer uma obra na terra pelas pessoas de fé. Ele vai olhar do céu e vai ver pessoas de fé lutando, lutando, lutando e não desistindo. E ele vai abreviar os dias na terra e vai arrebatar esse povo para estar com ele na glória. Adá-se, Amanda, receba o renovo da fé, receba o renovo da fé, receba o renovo da fé. Não deixe o diabo te confundir. O diabo chegou para Jesus e disse: salta desse pináculo, está escrito, aos teus anjos dará ordem a ter respeito, querendo antecipar aquilo que Deus tem um tempo para fazer acontecer na vida. Jesus disse: não, também está escrito. Entenda, quando algo for dado a você para te exaltar, entenda, está errado. Porque quem tem que ser exaltado na vida do crente é o Deus dele, é o Deus dela. Então se está te exaltando, nada feito. Quando eu trabalhava com trabalho de libertação, já falei aqui, chegava num lugar, o demônio usava duas coisas. Uma delas: agora eu vou sair, porque você chegou. Aí eu falei: não, você não vai sair porque eu cheguei não. Você vai sair porque o poder do nome de Jesus te tira daí. Aí outra vez chegava num lugar e disse: quem é você para me tirar daqui? Aí eu falava: quem falou que eu vou tirar você daí? Quem vai te tirar é o Deus que está na minha vida. Quem vai te tirar daí é Jesus Cristo. Adamassai. Quer viver, quer vencer? Então dê a Ele toda a glória, porque toda a glória pertence a Ele. Dê a Ele toda exaltação, porque toda exaltação é dEle. Foi Ele que fez tudo. Ele é antes de tudo, durante todas as coisas, e é depois delas. Exaltado é Ele para sempre. Fique sobre os pés. Quem é o vencedor? É aquele que sabe que tem um lugarzinho para ele na eternidade com Jesus. Você tem certeza disso? Paulo falou assim, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia é esse? O dia que a igreja vai ser julgada para ser galardoada. E não somente a mim. Aí ele abre o precedente. Mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem é o vencedor? É aquele que sabe que tem um lugar reservado para nós na eternidade. E quando você tem essa convicção, certamente você não vai desistir. Certamente você vai entrar na carreira que está proposta. Certamente vai combater o bom combate. Aleluia. E certamente guardará a fé em todo o tempo. Aleluia. A pergunta que não quer calar, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção e não tenha essa pergunta como redundante, como ilógica, como infantil. Eu quero que você pense para responder. Então não responda imediatamente, só quando eu pedir a resposta. A pergunta é: você quer vencer? Pensa. Lembra da introdução? Muita gente diz que quer ser médico, mas nunca estuda. Quer chegar num lugar determinado, mas vive andando para o lugar errado. Preste atenção. Você quer vencer? Porque quem quer vencer muda tudo. Você só se convenceu que deve vencer
ou você quer. Naquele sentido de que quando eu quero, eu me levanto e faço. A Bíblia fala algo muito interessante no capítulo 15 de Lucas sobre o filho pródigo. Quando ele cai em si, a Bíblia diz, e caindo em si, disse. Aí ele reconhece todos os seus erros. Aí ele diz, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Aí o texto que segue é um imediatismo. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Primeiro texto que segue, e levantando-se foi. Pare de ficar falando e não fazendo. Quer, começa agora. Vai fazer mesmo ou vai conversar abobrinha? Porque se vai fazer mesmo, é agora. Amém? Aí Romanos 12:11 pega bastante. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. O que está dizendo? Já que tem que fazer, faça. E faça com fervor. Faça de verdade. Não esmoreça. Não baixe o semblante. Não baixe o rosto. Levanta a cabeça. Vai. Marcha. Em todo tempo Deus é Deus para nós. Em todo tempo Deus é Deus para nós. Em todo tempo Deus é Deus para nós. Traga essa cabeça para as coisas de Deus. Traga essa mente para as coisas de Deus. Prioriza o reino dos céus. Busca Deus enquanto se pode achar. Em todo tempo Deus é Deus. Para de meio termo. Akasadai. Ah, eu estou triste porque o pastor falou daquele jeito. Ah, eu estou triste porque essa igreja não sei o que. Vai converter, irmão, em nome de Jesus. Não deixa o diabo te convencer disso. Deixa o Espírito Santo te convencer da palavra que Deus está dando a nós nesta noite. Pare das distrações. Pare de olhar para essas coisas. Levanta a cabeça. Levanta a sua vida. Se encha do Espírito. Pergunte, por que Paulo venceu tudo isso, pastor? Pergunta, 1, 2, 3. Você tem interesse em saber? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Foi convencido facilmente. Ninguém rendeu Paulo. Ninguém parou esse homem. Nem as tristezas das traições, nada parou esse homem. Porque ele era forte demais? Porque ele era soldado romano e forte demais? Irmãos, no final da carreira de Paulo, Paulo andava tremendo, segundo os estudiosos. Nariz torto, careca, e andava tremendo. Se ele tivesse que pegar microfone, que na época não tinha, pegaria assim, ó. Não era porque ele era forte, era porque o forte morava nele. Rakanai. Não existe super-heróis na fé. Existem heróis da fé. E quem são eles? Os que foram dirigidos por Deus. Então vamos nos encher do Espírito. Vamos nos encher. Vamos nos encher ao ficar. Quem sabe o Josué podia, com a sua experiência, dizer para o anjo: não, deixa Jericó, vamos para as outras cidades. Não, vai vencer Jericó. Porque quando essas muralhas caírem por terra, o povo vai dobrar a fé. É Jericó. Não fuja de Jericó. Vamos encarar Jericó. Anagassurai. Vamos nos encher e muda seu semblante. Vamos nos encher e alegra sua alma. Tem alguém querendo te derrotar, porque sabe onde você vai chegar se
se você não parar. Tem alguém querendo te parar, porque sabe da vitória da sua casa, se você não desistir. Tem alguém acreditando que Deus vai mudar totalmente a sua vida, de tempo em tempo, e por isso Ele quer te parar. Não pare! Levanta e vai! Marcha a igreja do Senhor, na unção do Espírito Santo. Quem quer ser cheio, levanta as duas mãos e começa a clamar aos céus. O céu se abre quando o povo ora com um coração sincero, quando a alma se derrama diante dos céus, com quebrantamento, com espírito contrito. Deus não rejeita a oração de um coração humilde, de alguém que se abre para os céus. Adácia Mandarai, implora o avivamento nesta noite, implora que Ele desça com sua glória, que o Espírito caia sobre nós nesta noite. Adabassandaia, eu quero fazer um apelo nesta noite. Corra do seu lugar aqui na frente, quem está desesperado por Deus, quem está desesperado por avivamento, saia do seu lugar, venha, corra, 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 corra para o altar. E já vem clamando, e já vem orando, já vem clamando, já vem orando. Kadabashai, clama, ora, clama. Adaciadaia, levanta as mãos para o rei. Ele tem como abrir os céus, Ele tem como fazer o Espírito cair sobre nós, como em Atos 10, o Espírito caiu sobre Cornélio e todos que estavam na sua casa. Se caiu na casa de um homem que ainda ele era prosélito, aleluia, ainda não tinha se convertido. Imagina dentro da casa de Deus, para um povo que abre a sua alma, que abre o seu coração, que implora o poder dos céus, que implora o avivamento. Ei, Kabassoracaia, você já é batizado no Espírito Santo? Então receba mais, seja renovado nas línguas. Cadácia Mandaraia, Arabacai, variedade de línguas, receba, em nome de Jesus. Você não é batizado, abre a tua boca e fala. Seja batizado no Espírito Santo agora, seja batizado. Eita, praça daia, se você quiser, a glória já está presente, a unção já está presente, o poder já está presente, Ele já está no meio de nós, operando o avivamento. Receba, Kadai, Eshabarakuta, Ebasecanda, Esebaracai, Ishabai, receba, se cheio, Shadapai, se cheia, Sebaracaia, em nome de Jesus, Jarabá, Urabacai, você vai vencer, se cheio, você vai vencer, se cheia, Baracsai, Uracai, é de graça. Vinde e comprai, sem preço e sem dinheiro. Gadácia, é de graça. Da caçai. Se vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, muito mais, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo a quem pedir. Gadácia, Orapacai, Orapacaracacedaia, se cheio, você vai vencer, se cheio, você vai vencer, se cheio, nada te para, nada te vence, nada te tira da carreira. Receba! Urabacaça, Itacaracê, caraba, Utaraque, xaracana. Amanheceu, nada pesquei. Vai falando. Parecia ser apenas mais não um desista, dia. ser cheio. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que estás fazendo. Chuta, mas não desista. Mesmo que seja difícil, fala, não pare. Ele você está vai vendo. vencer. Colheu todas as tuas lágrimas,
e mandou eu te Ministérios falar. sendo levantados. Pegue tudo que é seu e volte para o mar, Dons que sendo é o seu lugar. derramados. Quem mandou largar a rede? Toma o Quem ministério. mandou separar? Volte para... Xarabacai. Judacara Sebanai. Suas pernas estão sendo fortalecidas na caminhada. Ninguém te para, ninguém te vence. Ser cheio do Espírito Santo. Senhor, começa a tomar vidas. Começa a tomar na unção do Espírito Santo. Na unção do Espírito Santo. Na unção do Espírito Santo. Começa a dar experiências. Começa a dar revelações e visões. Renova esses dons de curar. Distribua dons. Distribua dons. Enche os corações. Enche da presença viva. Enche do amor que desce dos céus. Vem. Toma cada vida, Senhor. Insista para você ver se não vai ser batizado com o Espírito Santo. Jesus quer te batizar agora. Agora mesmo. Xarabá. Urabacaxeira candarábia. Urabaxere que binaracai. Urabaquetarabasandaragas. Para a glória de Jesus. Anjos, põem a mão sobre cabeças aqui. Barácia. Uracaxai. Vai cair por terra correntes, presilhas, tudo que impede, tudo que atrapalha, não tem mais em nome de Jesus. Põe a mão, anjo, derruba por terra toda praga, todo mal, toda corrente, tudo que prende, tudo que atrapalha. Agora vai enchendo, 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 vai enchendo. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Tem uma mulher que entrou aqui nesta noite dizendo: é a última vez. Se o Senhor não falar comigo, eu vou entender que acabou. Aleluia. E Deus te pergunta, mulher: eu falei contigo? Desta vez eu te convenço? E te pergunto: posso continuar te provando pelo ministério que tenho contigo? Tu usarás de misericórdia consigo mesma e tomarás uma nova decisão nesta noite? Pois sim, eu te digo, eu falei contigo. Rabá Sudai, guarda a minha palavra e levanta-te. Da Cássia, Urabantaragas, Uricalabanturabácia, Arigande Rassai,
Se essa mulher quiser se manifestar, Deus vai derramar uma unção na sua vida nesta noite. Escute, você vai vencer de todo jeito tomando as decisões que Deus falou. Mas se você se manifestar, Deus vai derramar uma unção que você não teria. Vem aqui então, em nome de Jesus. Shurabasurakai. Deus falou com você? É assim que você falou? Então pega aqui. Vamos orar. Gadabasúria. Meu Pai, conforme a palavra da revelação, a partir de agora, sobre a vida da tua filha, uma porção dobrada do teu Espírito. Cadabantorobianaste, Amanda. E sim, continue a trabalhar. E sim, dê a ela graça. E sim, que a partir de hoje ela perceba que o Pai está mais perto do que ela pudesse imaginar. Rabantorocobianaia. E quando vencer a provação, tu verás que o teu Deus é poderoso sim, para cumprir cada palavra que te prometeu. Ele não se esqueceu de nenhuma delas, simplesmente estava trabalhando. Receba a síbia, receba a caçura, receba a camaragaçúria. Aramassorabai, orabacandarábia, xerebia dulce Amanda. Aleluia, está na sua vida. Aleluia. Levante as mãos e receba de Deus. Porque você não vai parar. Porque você é de Deus. Porque nenhum inimigo te convencerá de parar. Gadassi Amanda. Porque você tem a marca do Senhor. E porque você tem o Espírito do Senhor. E eu te digo, ser cheia da presença de Deus. Ser cheio da presença do Espírito Santo. Para ser mais que vencedor. Gadassi Amandaraia. Agora nós vamos cantar juntos com as mãos levantadas. A minha vida é do Mestre. Mas é para cantar olhando para o céu e afirmando diante do Rei da Glória. Aleluia. Amém. Feche os seus olhos e levante as mãos em adoração. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho. Tem gente sendo curada agora. Minha esperança é. A alma está sendo lavada. A minha vida é do Mestre. Meu coração. O meu caminho. Minha esperança. Oh, a Deus eu entreguei. Entrei no mar. Pra longe eu naveguei. Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do Mestre. O meu caminho. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei sua boca.
Tchau, Ulabaracá. Uma nova história. Profetiza com a alma. Ele tem Pelas decisões um tomadas. novo tempo. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Tchau, Só os vencedores começam a aplaudir dando glória, exaltando Jesus, dizendo: eu sou em Cristo Jesus mais que vencedor, por sua graça, por seu amor, mais que vencedor. Mulher com mulher, homem com homem, para ficar tranquilo, dê um abraço e diga parabéns.